Bom, para a nossa aula de demonstração, eu quis trazer para vocês um assunto que é muito pertinente e cobrado bastante nos vestibulares, que é a diferenciação dos aspectos entre meiose e mitose, que são conteúdos que vão dentro da parte da biologia celular, posteriormente ali, e uns paralelos que a gente pode traçar inicialmente é o seguinte: a meiose, por exemplo, ela é um processo de reprodução sexuada entre as células, onde a semelhança genética entre as células filhas no final do processo ela é muito distinta das semelhanças dos genes, digamos assim, iniciais. Então existe uma variação que ocorre ali nos genes ao longo desses dois processos, a meiose 1 e a meiose 2, que a gente vai ver as diferenças ali e a continuidade. E, portanto, a meiose é chamada de processo reducional, porque as células elas apresentam, então, uma redução ali do seu conteúdo, onde elas começam diploides, certo? A gente pode estabelecer que ela tem um número N multiplicado de cromossomos, né? Do conteúdo cromossômico que existe ali para as células daquela espécie. E ao longo desse processo, quando ela vai chegando ali pelas fases que eu explicarei até a parte do final da sua meiose, ela acaba apresentando um conteúdo celular haploide, ou seja, um N. Então ela tem uma vez o conteúdo, ou a gente poderia dizer assim, a metade do conteúdo cromossômico se comparado com as células no início, né, que não haviam entrado nesse processo. E em seguida, na meiose 2, ela também vai ser diploide, né? O conteúdo cromossômico vai ser muito semelhante ali, eu vou explicar o porquê. Enquanto que na mitose, ela é um processo um pouco mais conhecido entre as pessoas, assim, que ela é geralmente um processo de divisão celular, que a gente pode considerar dentro da reprodução assexuada, onde você tem células ali que têm um conteúdo também diploide, né? Ou seja, 2N, e com o passar de todo esse processo, que tem as fases com nomes semelhantes à da meiose também, no final nós vamos ter células que vão ter o mesmo número da quantidade cromossômica, digamos assim, né? Ou seja, o conteúdo cromossômico ele se mantém mesmo ao passar por esse processo. E aí no final essas células a gente diz que elas estão fazendo um processo exponencial de crescimento. Então as células elas estão literalmente se multiplicando. E por isso elas conseguem conservar essa quantidade cromossômica. E além disso, a gente pode dizer também, né, que o conteúdo celular entre elas é muito semelhante. Ela não passa por alguns processos que são exclusivos da meiose, que a gente vai ver, chamado de crossing over, que acontece aqui. A mitose não passa por esse processo e por isso que ela tem uma tendência muito menor a ter uma diferenciação do seu conteúdo genético. Por isso a gente diz que na mitose as células elas são geneticamente idênticas às células iniciais. É claro que no contexto real, imagina num tecido, por exemplo, o seu que é cheio de células. O seu tecido ele passa por divisões mitóticas, por exemplo, né? Você cresce, né? As suas células se multiplicam, o seu tecido se expande, porque as suas células ali, de modo coordenado, elas estão passando por processos de mitose. Elas estão se multiplicando exponencialmente. E não pode ser muito diferente, senão traria alguns problemas ali. Então, o conteúdo deles acaba sendo muito semelhante, né? Precisam ser células semelhantes. Então, um aspecto inicial poderia ser esse, né? Na meiose, ela tem uma função, por exemplo, mais reprodutiva, uma função de reprodução sexual das células, né? Por exemplo, formação de gametas, né? Que o professor sempre dizia, meiose produz gametas, enquanto que na mitose, ela produz tecidos ou células que precisam se multiplicar pelo seu organismo ao longo da vida dele, né? Então, o seu tecido epitelial, o tecido sanguíneo, por exemplo, muitas células elas vão passando por processos mitóticos para você suprir a sua necessidade celular ali ao longo da vida, né? As células morrem, elas têm que ser repostas por outras células, né? Elas têm que ser não muito diferentes umas das outras, por isso que a mitose, esse processo exponencial, é muito importante para isso. Enquanto que na meiose, então, produção de gametas, né? Você tem que produzir muitos gametas. Perceba que a quantidade final, se você comparar, né, aqui, que seria o final da mitose, e aqui, que seria o final da meiose, se fosse só isso, teria uma quantidade, digamos que, uma quantidade genérica de células, né, parecida. Só que no final, veja que ele produz muito mais células.
que no caso podem ser gametas, por exemplo, né? Se a gente abordar a meiose nesse aspecto reprodutivo, que é produzir gametas, né? Está muito relacionado à meiose, né? Está completamente relacionado, na verdade. Quanto às fases, a gente começa pela intérfase, que a gente diz que a intérfase é uma fase meio que pré-início da divisão dessas células, né? Ou do processo de divisão delas, porque é uma fase preparatória. É na intérfase em que vão acontecer aqueles períodos do ciclo celular que provavelmente você deve ter visto numa aula anterior a essa, que é o GAP1 ou G1, S de síntese, porque é onde ocorre a síntese do material genético para a duplicação, né? Porque imagina se você pega aquela célula, você divide ela sem fazer uma síntese de mais DNA, aí você divide de novo, você não teria uma quantidade suficiente de DNA para fazer essa divisão. Então, logo na intérfase, passou a fase G1 dentro dela, que é uma fase preparatória ali, que ela absorve água ou conteúdos ali para poder ter o material para sintetizar, por exemplo, o DNA. Ela entra na fase S, onde ela propriamente dito sintetiza o DNA, e na fase 2 ela faz os últimos preparatórios para poder entrar na fase prófase, né? Eu até fiz uma diferença entre elas aqui, antes da fase S, depois da fase S, né? Ou seja, ela absorve os conteúdos ali, o material, as moléculas que ela vai usar para sintetizar organelas, sintetizar DNA e outras coisas, e aí nisso ela está então preparada para entrar devidamente no processo mitótico e meiótico, que vai ser a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, né? E depois, quando elas devidamente se separam, é um processo de citocinese, né? Separação de células, né? Bom, entrando na prófase, então, o que marca principalmente a prófase? Em ambos, no caso, né? Vamos abordar sempre uma semelhança, uma diferença para ter essa fixação de conteúdo. Uma semelhança entre as duas seria em que você tem ali um início do desmantelamento, né? Como se fosse uma fragmentação, uma desfragmentação da carioteca, que é aquele envoltório que nas células eucarióticas, né, que tem cariotecas, ele é desfeito para poder permitir que esses cromossomos, agora compactados também, né, eles se compactam, possam livremente andar ali na célula para poder se ajustar para depois dividir corretamente. Então você tem a carioteca, ela é desfeita, tá vendo? Para poder ter essa liberdade dos cromossomos. Lembrando, os cromossomos eles foram compactados até então. Depois, na metáfase, você tem o pareamento dos cromossomos, onde eles ficam na região equatorial das células, certo? E aqui a gente vai ter uma diferença muito importante, né? Que é o seguinte, costuma muito ser cobrado isso, que é, na meiose, normalmente você tem, primeiro, a primeira metáfase, a anáfase, você vai ter a separação de cromossomos homólogos, enquanto que na mitose você tem a separação de cromátides, né? E em seguida, continua então esse processo, metáfase e anáfase, ou seja, eles pareiam, depois eles vão ser separados, lembrando, na meiose se separam os cromossomos apenas, ou seja, esse xizinho inteiro ele é separado, enquanto aí fica cada um aqui, enquanto que na mitose eles separam as cromátides, e aí elas vão se separar de modo distinto, né? Ou seja, só metade daquele cromossomo ele é separado ali e se agrega, depois ela sintetiza a outra metade, certo? Bom, e antes de eu ir para a última parte, que é a telófase, um ponto muito importante que é abordado aqui, que é o seguinte, voltando aqui na prófase, né? Existe um pequeno processo de variação celular que eu havia citado no começo da aula, né? Que é o chamado de crossing over, como eu tinha dito, que ele acontece na prófase. Para que serve o crossing over? Né? Uma coisa que costuma ser cobrada. O crossing over ele cria variabilidade gênica, ou seja, ele permite que pequenas partezinhas desse cromossomo aqui, eles troquem entre um. Então, tipo assim, sabendo que esse cromossomo ele vai para uma célula e esse vai para outra, se você trocar um pedacinho, um fragmento aceitável de genes entre eles, você tem uma variabilidade de genes. E isso é muito bom, porque uma variabilidade de genes permite que na evolução você tenha características distintas que podem se adaptar mais ou menos no ambiente, dependendo de qual organismo recebeu essas células, né? É uma coisa que a gente vê um pouquinho em evolução. Então é muito importante, né? O crossing over, ele acontece aqui. O crossing over. E exclusivamente ele acontece na prófase da meiose. A mitose
não acontece crossing over. Por quê? Você poderia pensar, lembra, na mitose, um processo exponencial, as células no final, elas são geneticamente muito semelhantes às células iniciais. Então, se acontecesse um crossing over, isso não traria essa semelhança, porque, como eu disse, crossing over significa variabilidade. É uma diferenciação entre os genes da célula mãe com os da célula filha, certo? E isso só pode acontecer em meiose. Né? Isso é muito bom, porque, por exemplo, imagina que isso aqui, essa célula vai virar um gameta masculino ou um gameta feminino. Isso vai diferenciar, por exemplo, que esse gameta masculino, como o espermatozoide X, né, esse aqui que teve essa diferenciação, se ele for fecundado e gerar um indivíduo novo depois ali da gestação, ele vai ter características bem diferentes do que a de um outro espermatozoide que teria sido fecundado, mas não foi. Né? Então é muito importante isso, né? Questão de probabilidades ali. Bom, continuando aqui, né, a gente tinha passado da prófase, metáfase, certo? Pareou. Na anáfase você tem a separação, né? Os centríolos, eles puxam a estrutura cromossômica e lembrando, se for meiose, a meiose 1, que é essa primeira que acontece, você separa os cromossomos homólogos. Você separa todos X, um para cada um. Se for mitose, ele separa as cromátides. Vai uma para cada uma das células, né? Vai metade, na verdade, de um cromossomo, né? E aí no final isso é ressintetizado aqui, por isso que fica diploide, certo? Enquanto que na meiose, então, você chega na telófase, né? O que é a telófase? É a finalização, né? Você não pode simplesmente tirar o cromossomo ali ou a cromática, separou, fez duas células, não. Você precisa ter ajustes feitos nas células. Você tem que sintetizar aquela carioteca que foi desfeita na prófase logo aqui, né? Então na telófase é um processo de reorganização, a carioteca ela é refeita, a célula tenta ganhar um volume mais adequado para poder se separar propriamente, né? São feitas ali estruturas proteicas que vão auxiliar na constrição dessa célula em duas para poder se dividir. E aí isso vai acontecer aqui na telófase. Quando essa telófase está terminada mesmo, ou seja, quando a célula, aquela célula que está se dividindo lá dentro, está separando, e essa célula começa a se fechar, na hora que ela se divide é a citocinese. Então, enquanto ela está ajustando, separando os cromossomos e começando a fechar, ela ainda está na telófase, aí na hora que dividiu, constringiu, né? Fechou aqui essa barriguinha da célula aqui, ela dividiu em duas, é a citocinese propriamente dita. E essas células, elas terão um conteúdo haploide, certo? Essa elas vão ter um conteúdo já haploide. Porém, na meiose, ela não pode parar assim. Ela precisa ter mais um processo, que dessa vez vai ser um processo exponencial, que portanto a gente pode assumir que a meiose, que é chamada de meiose 2. Essa meiose 2, ela sendo exponencial, a gente pode assumir que ela é muito semelhante à mitose. Então, muitas pessoas falam, a meiose 2 ela é semelhante à mitose. Mas não tão semelhante assim, né? Porque tem algumas coisas que acontecem aqui que não acontecem nela, não é muito ao caso, mas a gente pode fazer essa analogia para facilitar, né? Então, a meiose 1 é reducional. Chegou aqui, ela começa a passar pela meiose 2, que é um processo exponencial. Que aí é simplesmente, né? Se essa célula é haploide, essa célula é haploide, passou por meiose 2, né? Passou por isso aqui, lembra como que é? Ó? Ele é tanto e ele continuou tanto. Se esse processo de meiose 2 é muito semelhante, então se ela era esse tanto, haploide, ela continua esse tanto, haploide também, né? Basicamente. Basicamente, esse é um geral que a gente pode assumir assim dessa aula. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, isso eu espero que eu possa entrar em mais detalhes, né, em uma hora de aula ou o quanto que for necessário para o aluno conseguir assimilar corretamente esse conhecimento. E é claro, fazer bastante exercícios no final da aula, focado em vestibulares, para ele poder ter uma fixação desse conteúdo melhor, né? Basicamente isso, eu espero que vocês tenham gostado.